E a Agricultura BR fala agora a respeito da situação do produtor do Rio Grande do Sul. O produtor gaúcho tem vivido safra após safra uma série de perdas que têm se acumulado. E o fator principal é como que as autoridades têm lidado com esta situação. São pelo menos 4 campanhas, dependendo da região do Rio Grande do Sul, que o produtor acabou bastante afetado. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar agora ao vivo com o economista-chefe da Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, que participa conosco desta edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Antônio, obrigado pela sua participação. A gente tem conversado nos últimos anos a respeito dessas perdas nas safras. O produtor gaúcho vem sofrendo com as consequências climáticas, entre outros fatores, mas sofre também com destinação de recursos públicos, sofre também com a falta de um seguro rural mais que incorpore melhor essa produção. Como é que você tem avaliado este cenário, uma vez que no acumulado as perdas são extremamente fortes? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a toda a tua audiência. Prazer estar com vocês. Olha, a gente está vendo com muita tristeza. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul não tem igual, Fabiano. Nenhum produtor no mundo se prepara para enfrentar o que nós estamos enfrentando no estado do Rio Grande do Sul. O produtor gaúcho perdeu em 2020, perdeu em 22, 21 foi uma safra boa, perdeu em 23, perdeu em 24 aí por excesso de chuvas, né? Olha só que rasteira do destino. E em 25, quando a gente esperava ter uma ótima safra para se recuperar, para se levantar, nós tivemos a pior seca do ciclo esta que nós estamos em 2025. Então, isso mexe não só com o financeiro, com o produtivo, mas até mesmo com o emocional, com o moral do produtor rural e, consequente, com o nosso, viu? Não é só o produtor, todos nós ficamos bastante doloridos desse processo todo que o estado do Rio Grande do Sul enfrenta. Nós já perdemos os produtores rurais só de 20 a 24, sem contabilizar as perdas de 25, porque ainda não terminou, né? Nós ainda estamos colhendo. Nós já temos 106 bilhões de reais de prejuízo só no campo. Quando a gente vai olhar as perdas na indústria, nos serviços, que também dependem da agricultura, isso equivale à metade do PIB do ano inteiro. Então, é uma situação bastante dramática. E o produtor gaúcho, Fabiano, ele tem uma característica de ser obcecado em manter a sua adimplência. O produtor rural, em lugar nenhum do Brasil, é caloteiro. Lógico, vai ter um, vai ter outro, né, mas não é uma característica. A característica do produtor brasileiro é ser um bom pagador. Tanto é que a inadimplência do agro brasileiro, ou seja, estou falando do Brasil inteiro, com toda a crise que teve ano passado, ela recém agora ultrapassou o crédito consignado. Então veja só como é baixa a inadimplência do produtor brasileiro. Só que dentro dessa inadimplência, o produtor gaúcho, com tudo que passou, tem a menor inadimplência do agro brasileiro. Então, nos machuca e nos incomoda quando a gente vê autoridades, né, pessoas que representam o governo, sugerir que o que nós estamos propondo é para empurrar, é para embarrigar conta, e não é nada disso. O que o senador Luiz Carlos Reis propôs no Senado, que conta com o nosso total apoio, aquilo que nós estamos trabalhando não tem nada a ver de embarrigar a conta, muito pelo contrário, é uma forma de pagar. Porque estes produtores, Fabiano, quando não colheram num ano, eles foram, para não ficar inadimplente, eles foram lá pegar um outro crédito para pagar o velho. Só que muitas vezes sai do crédito rural e vai para um crédito comercial. E vai pagar 2, vai pagar 2,5, vai pagar 3% ao mês. E aí não colhe de novo, aí manda aquela parcela para frente com aquele monte de juro, aí já toma outra para pagar a velha, para fazer a nova e aquilo vai. E hoje ficou uma bola de neve imensa, que está inexequível para qualquer tipo de produtor. Então, o Rio Grande do Sul ele vem passando por essa crise climática,
Isso já aconteceu, não nessa intensidade, mas já aconteceu há 80 anos atrás. Isso é assim, e nós precisamos enfrentar. E para esse enfrentamento, nós estamos trabalhando na construção de uma linha, que é assunto que já vem desde o final do ano passado, porque mesmo que a gente colhesse, a gente sabia que teríamos dificuldades para 38 mil produtores que renegociaram suas dívidas com juros livres ano passado. Então a gente vinha trabalhando na linha do Fundo Social, encontramos um dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal, montamos uma linha, trabalhamos discretamente para não chamar atenção para aquele dinheiro, num país que não tem dinheiro para nada, a gente achar um dinheiro para fazer alguma coisa, nós sabíamos que ia cair um monte de gente em cima, mostramos para o governo como fazer, como resolve, como pega esse assunto e faz para o produtor. Isso aqui que o governo fez, Fabiano, pegou nossa ideia e fez o programa esse para construção, para financiamento da classe média de imobiliário, né? Justamente neste ano e no ano que vem, que é o ano eleitoral. Então, isso nos machuca, isso nos dói, mas nós continuamos em negociações com o governo. Ontem nós fizemos uma reunião com os bancos, hoje teremos mais uma com o governo, e sentimos que existem alguns avanços, mas esses avanços eles nem sempre são na velocidade que a gente deseja, porque não vemos do outro lado do balcão um desejo genuíno de resolver o problema do Rio Grande do Sul. Antônio, eu tenho duas questões que eu coloco, e de certo modo são ligadas a governo, mas uma principal delas é em relação ao endividamento desse produtor, esse mesmo produtor que se recusa a ficar devendo, mas que chega um momento em que você tem um teto nesta situação, ainda que consiga repactuar dívidas, que repactue essas dívidas sem juros, mesmo assim chega um momento que você tem o teto porque você não está conseguindo produzir como se produz normalmente. Você está com 4 campanhas aí com muito problema, 3 ou 4 campanhas com muito problema. A outra questão é a tomada de recursos para uma safra nova. Isso atinge normalmente o pequeno e médio produtor em todo o Brasil, e imagino que no Rio Grande do Sul seja esse perfil também. Tomar crédito via plano safra, um plano safra que tem uma taxa de juros maior ainda, e se esse produtor tiver inadimplente ou não tiver pactuado, ele vai ter dificuldade de semear. Como é que está este cenário para este produtor continuar trabalhando na próxima campanha 25-26? Olha, é uma dureza, porque veja, a vencer esse ano, tá? Nós temos 25 bilhões de reais a vencer, de operações que não foram renegociadas, que são operações que estão em ser. Uma boa parte desse dinheiro são recursos livres que o produtor está pagando 2, 3% ao mês. Nós temos uma parte que é renegociada, que dá quase 5 bi. Então aqui nós temos um pouquinho mais de 30 bilhões de reais vencendo em 2025. Só que desse valor, nós estamos falando das renegociadas. As prorrogadas têm mais uns 5 bi. Então, só de renegociação e prorrogação tem 10 bi vencendo esse ano. E fora os custeios que foram tomados no ano passado para plantar a safra 25. E só para nós termos uma ideia, a gente já tem 1,2 bilhão de reais que venceram, Fabiano, e o produtor não pôde pagar, e agora ele está incluído nos cadastros negativos. Então, inclusive, essa linha que nós estamos negociando com o governo, a prioridade, na nossa opinião, é sempre bom lembrar, né, para você e para sua audiência. Eu não estou aqui prometendo nada, quero deixar isso aqui muito claro, não tem nada, não é nada mesmo. Quem faz e quem entrega não somos nós, é governo. Quem não faz ou quem não entrega também é governo. É uma decisão de governo. Nós não temos caneta. Agora, nós temos voz. E o que nós estamos utilizando essa voz? Inclusive, daqui 47 minutos, nós temos uma outra reunião com o governo. A gente quer que essa linha ela priorize o sujeito que já foi para a SPC e para o Serasa, que foi atropelado pela bola de neve, e que ela priorize também aquele produtor que está na iminência de ser atropelado pela bola de neve. É lógico que nós gostaríamos que fosse possível e houvesse não só a possibilidade, mas a intenção, o desejo,
por parte do governo de fazer algo que abraçasse todos os produtores que tiveram qualquer tipo de problema ao longo desses últimos anos. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Então, que ela seja desenhada e pensada e posta em marcha de um modo que pegue esses produtores que estão com maior problema, que têm risco, inclusive, de não produzir mais. Então, é com esses que nós estamos preocupados. Não interessa se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, para nós isso é irrelevante. O importante é esse produtor seguir na atividade, seguir produzindo. Antônio, eu vou ler uma mensagem que chegou agora para mim. É o André Brum. Ele é gaúcho, é produtor em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Escreveu até uma mensagem mais longa aqui, tá? Desabafou. Então, tem coisa, André, que eu não posso falar aqui no ar, né? Mas ele desabafou, faz uma série de reclamações e está falando, perguntando o seguinte: como é que fica com o produtor gaúcho quebrando? Quem que paga essa conta? É a pergunta do André. Ele está bastante indignado com a situação. André, embora o Fabiano não pôde ler a sua mensagem, e ele não fez isso, obviamente, não é porque não quer, é porque não pode, né? Mas pode ter certeza que eu sei tudo o que você escreveu, porque o que você escreveu é o que a gente está sentindo, viu? O Fabiano não precisa ler a sua mensagem para a gente entender aonde você quis chegar, porque é um sentimento muito doloroso. André, pensa comigo. O maior complexo industrial gaúcho não é a empresa, tá? Complexo industrial. Não é um CNPJ, é a atividade industrial predominante no Rio Grande do Sul. Número 1, abates. Número 2, produção de ração. Número 3, produção de máquinas agrícolas. Número 4, produção de elastômeros, que não é agro. E número 5, esmagamento de soja. Percebe que das cinco principais atividades industriais gaúchas, somente uma não é do agro e todas as demais são movidas a grão? Se eu tenho menos grão, André, a indústria vai ter menos atividade econômica. E se eu tenho menos grão, eu tenho menos comércio de grãos, que é o nosso principal comércio. Eu tenho menos comércio de insumos. Eu tenho menos transportes, eu tenho menos o efeito renda disso lá na hora de olhar o restaurante, de olhar o cabeleireiro, de olhar o supermercado, enfim. O efeito disso na nossa economia é devastador. Então, eu não posso nem pensar na possibilidade de não ter esses produtores produzindo. E tem uma frase muito famosa que diz o seguinte: quem quebra não é a agricultura, quem quebra é o agricultor. Eu sei disso. A agricultura não quebra, quem quebra é o agricultor. Mas a pergunta que a gente faz é: esse cara que ajudou o Estado a chegar onde ele chegou, em colocar numa posição de destaque como ele colocou, será que merece ser chutado desse jeito? Ah, não, agora eu não preciso mais de ti. Não, né? Isso não é assim que se trabalha, não é assim que nós vamos não, isso nós não vamos aceitar, André. Pode ter certeza, isso a gente não vai aceitar. Tá certo. Eu vou encerrando, só vou agradecer aqui a Maiara Vital, também de Passo Fundo, mandando mensagem, dizendo estar muito preocupada com o estado do Rio Grande do Sul e o descaso que há sobre quem produz lá no Rio Grande do Sul, ou aí no Rio Grande do Sul, melhor dizendo. Antônio da Luz, obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui com a gente e sucesso nessa empreitada que é tão difícil nessa proteção do produtor rural do Rio Grande do Sul. Eu que agradeço e muito obrigado pelo espaço, Fabiano, que você sempre traz para nós, para que a gente possa não só atualizar o produtor, dizer para ele a verdade, o que está acontecendo de fato, e ao mesmo tempo apresentar para o Brasil inteiro a situação que vive o nosso estado nesse momento.